aqui a conversa é boa, o café é real e as pessoas inspiram. Hoje estamos aqui com Diego Barreto, empresário de Camaquã, com 3 negócios gastronômicos. E ele vai nos contar um pouquinho da sua história. Me conta como começou tudo isso e qual foi o teu primeiro passo? Bom, eu quando criança, eu sempre fui aquele menino inquieto, né? Então, o sonho da minha mãe e do meu pai era ficar olhando Pica-Pau, a Caverna do Dragão em casa, sentadinho no sofá. Mas isso eu nunca consegui fazer. Então, eu sempre fui além, né? Então, de 11 para 12 anos, eu peguei a minha bicicleta e saí. E o meu pai tinha um amigo, um conhecido, que tinha uma banca de jogos. E aí eu cheguei para ele e disse assim, tu não precisa ninguém para vender as raspadinhas, a tua telecena. E ele disse, mas é isso que eu estou precisando. E dali, com 11 para 12, eu peguei as raspadinhas e saí a vender raspadinha no centro da cidade. Que bacana. E aquilo, o pessoal comprava, porque eu acho que eu olhava aquele gurizinho pequenininho, lindo como eu era. Simpático. Simpático, uma barbaridade, né? E ali eu fiquei por um mês, mais ou menos. Eu me lembro como se fosse hoje, porque era um sol muito quente, né? E eu voava as trans com a minha bicicletinha. E meus pais meio que não queriam aquilo ali, porque, de repente, com pena, não sei eu, porque, né, naquele calor ali, eu andando de bicicleta e vendendo a tal das raspadinhas. E numa dessas fiquei um mês, mais ou menos. Então, a primeira semana, ele me pagava, eu vendia, ele me pagava na mesma hora, né? Daí, na segunda semana, ele já começou a me pagar na sexta-feira. E aí, na terceira semana, daí já pulou para outra semana. Eu digo, bah, isso aí não vai dar certo, ficar comigo, né? E numa dessas vendas aí e tal, eu conheci uma amiga minha, né, que hoje é uma amiga minha, e ela vendia salgadinhos, né? E aí ela olhou aquele gurizinho com aquela beleza toda ali e disse assim, mas que amor que tu é, tu não quer vender meus salgadinhos? E eu quero vender teus salgadinhos. E ali saí vendendo os salgadinhos dela, né? E pelo bom tempo também, né? Ela era muito boa até para mim, porque quando dia de chuva mesmo, ela me botava dentro do carro dela e saía no centro e eu só descia para vender os salgadinhos, né? E aí depois dali eu trabalhei com meu tio, que ele tem... Meu pai tem uma marcenaria e ele fazia mesa de snooker. Então eu saí, aí trabalhei com ele um tempo também, fazendo as mesas de snooker, né? Então tu começou a empreender assim desde pequeno. Aprendendo a andar bicicleta. E o meu negócio sempre foi vendas, né? Então sempre fui apaixonado por aquilo ali, né? Aí tive uma proposta de trabalhar numa loja no centro de Camaquã, né, que era uma referência, né? E aí, na hora, eu conversei com meu tio e tal, e fui para essa loja, né? Trabalhei 6 anos nessa loja, né? Criei uma amizade grande, né? Porque a venda é um negócio inspirador, assim, né? E aí trabalhei 6 anos ali. Trabalhando ali, né, eu chegava aqueles representantes comercial com carro, né, e eu dizia, mas um dia eu vou ser representante comercial, né? Achava aquilo ali o máximo, quando chegava o pessoal de Porto Alegre e tal, para atender aqui, aquilo ali eu ficava brilhando. E aí veio um convite de ser um representante comercial. Na realidade, era um preposto de um representante comercial, né? E aí ele conversou comigo e ele disse, Diego, eu tenho uma região para te dar aqui, né, que a região era a região sul, Missões e a parte oeste. Então era uma região muito longe, né? E eu tinha 18 anos já, né? E aí então eu já tinha um carrinho, né, um chevetinho bem, né, bem meia boca, mas já dava para... Primeira coisa, conversei com o pai e com a mãe, recebi uma proposta assim, meu filho, se é teu sonho, vai, se não der certo, a gente está aqui. E dali eu não parei mais. Então eu trabalhei 15 anos de representante comercial. Só que nessa função do representante comercial, eu chegava nas cidades e eu ficava encantado com os bar, com
uns restaurantes, né? E aí eu sempre coloquei na minha cabeça, mas um dia eu vou ter um restaurante. Eu ia te perguntar se isso vinha de família ou era uma coisa tua. Um dia eu vou ter um restaurante, né? E aí eu morava em Porto Alegre, que eu fui mais para fazer grau morar em Porto Alegre, porque eu não precisava, minha região nem era Porto Alegre. Então fui para Porto Alegre e tal, mas o coração sempre em Camaquã, sempre em Camaquã. Todos os finais de semana eu vinha para Camaquã. E aí eu retornei para Camaquã, né? E coloquei uma loja de móveis de madeira de demolição. Ah, me lembro, me lembro. Então, ali que meio que começou esse negócio de restaurante, empreender, tal, foi com a loja de móveis de madeira de demolição. E teve um momento assim na tua vida que deu assim, algum momento difícil que mudou tudo? Aí, como a função da loja, já fazia 2 anos que eu tinha loja e para mim era um negócio novo, né? Então, eu sempre fui impulsivo, sempre fui, né? Eu queria ter bastante coisa na loja para oferecer para o cliente. E aí ali fui comprando tudo e no primeiro momento vendendo, e aí sempre tem aquela função da crise e das vendas pararem, e aí foi que acabei me atrapalhando e acabei quebrando a loja. Quebrando ao modo de dizer assim, ó, apertei, né? E eu sempre fui um guri, um cara sério, com compromisso e de palavra. Eu, às vezes, até me sinto ofendido em assinar um contrato. Porque se eu falei, está falado e eu não volto atrás, mesmo que esteja, né, que não vai ser um bom negócio, não, mas se eu falei, está falado, eu vou cumprir aquilo ali, né? Então, ali eu me atrapalhei feio. E aí, eu lembro que eu disse, o que eu vou fazer? Pensava, eu nem dormia direito, porque eu digo, o que eu vou fazer agora, né? E um dia eu fui no banco, era no 2º piso, fui lá no banco e olhei, tinha um prédio, né, fechado, e que era de um amigo meu. E eu ia toda hora ali e tal. E eu digo, saí do banco ali, eu digo, cara, eu vou lá dar um abraço nesse cara lá e vou dizer que eu ainda vou colocar um negócio lá. Mas eu estava quebradinho, né, mas eu queria botar o negócio. E aí cheguei lá e eu digo, e aí, Giovanni, e tal, tudo bem, beleza? Abracei, e eu digo, cara, só vim te dar um abraço e dizer que um dia eu vou botar um negócio lá naquele ponto que está fechado. E ele estava com a chave no bolso e me atirou na minha mão, assim. Ai, que bacana. E eu peguei aquilo, eu digo, o que eu faço? E ele disse, é teu, tá lá, vai lá ver. Só que eu vivia lá, entendeu? E era uma garagem de carro, né? Peguei aquilo lá, fui lá e fiquei sonhando. Eu digo, aqui eu vou fazer, vou acontecer e tal. E eu digo, tá, mas eu vou fazer, mas como é que eu vou fazer? Se eu não tenho como fazer, entendeu? Foi no pior momento da minha vida, foi ali, né? Porque a gente não consegue, eu não conseguia, como é que eu vou te dizer? Eu não conseguia cumprir meus objetivos, eu não conseguia cumprir meus negócios, né? E aí, aquilo ali, eu não entreguei a chave para ele, né? Aí passou 3, 4, 5 dias, ele me ligou e, cara, e aí a chave? Eu digo, cara, não tem chave, eu vou botar um negócio lá. Mas o que tu vai colocar? Eu digo, não sei. Só que a loja, estava bem montada ainda, né? Então eu peguei alguma coisa da loja e coloquei nesse ponto que era mais central, né? E eu digo, tá, mas a loja eu tenho lá, aqui era uma extensão da minha loja, né? Eu digo, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu peguei um amigo meu e eu disse, cara, tu vou fazer o seguinte, tu vai fazer um fogo e nós vamos botar uma carnezinha final de tarde aí para os clientes. Ótimo. Aí ele disse, mas eu não sei fazer fogo. Eu digo, mas eu vou te ensinar a fazer fogo. Aí fiz o fogo e tal, ensinei ele e tal, e aí assim que começou a parte do restaurante, né? Que foi um bar. E aí eu trabalhava só de noite com o bar, né? Mas tu não projetou que era um restaurante, tu começou assim, vamos oferecer para os clientes. Era a loja, aí o cara ia lá às 6 horas da tarde e eu acabava já vendendo uma cerveja e um picadinho e aquilo foi indo e foi ao natural, né? E foi se transformando num bar, né? E aí, como foi se transformando num bar, eu digo, mas para aí, essa loja aqui eu já não tenho mais o que fazer com a loja, né? Vendi para um amigo meu essa loja, né? E aí comecei com um restaurante, né? Como eu já tinha o bar, eu digo, não, eu vou abrir meio-dia
para servir almoço, buffet ao meio-dia, né? E aquilo ali foi indo, foi indo. Hoje a gente contando nessa história, parece que passou tão rápido, né? Só que a cada momento ali que eu passava naquilo ali, foi muito difícil no começo, sabe? Foi muito difícil mesmo, por eu não ter capital, né? Mas a força de vontade era muito grande. E eu não podia desistir em nenhum momento, né? Porque nesse meio todo aí ainda nasceu minha filha, né? Foi no momento que eu mais estava atrapalhado na minha vida, foi esse aí, né? E eu digo, então eu não tenho como desistir, eu não tenho como dar errado, eu tenho que ir para frente, e fui para frente, né? E ali foi o restaurante La Campana. Foi ali que começou. Hoje, graças a Deus, tem 14 anos o restaurante, né? E aí, quando eu já estava começando a me organizar, né, eu sempre fui dando o passo na frente, sempre botando sempre na frente. Aí eu comecei a me organizar, e o meu sonho era morar para fora. Meu sonho é morar para fora, né, mais pertinho, uma casa boa e tal. E aí, nisso aí, um conhecido meu, fui na propriedade de um conhecido meu e estava para vender, né? Só que eu não tinha nem a vontade de dar entrada, porque eu não tinha tal da entrada. E aí, conversando com ele, eu digo, tu não quer me arrendar lá, tu não quer me alugar? Ele, Diego, não dá para alugar, porque eu preciso vender. Eu digo, bueno, então eu vou te fazer uma proposta. E aí fiz uma proposta para ele, né, de pagar um pouco por mês e no final do ano dar um X todos os finais de ano, né? Isso em 6 anos. Mas eu falei isso aí para não perder aquela conversa com ele de ele querer me arrendar, me alugar, né? Claro. E ele saiu dali e disse, eu vou falar com a minha irmã, mas eu acho que vai dar negócio. Quando ele virou as costas, eu digo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por mês eu acho que eu vou conseguir cumprir. Mas já essa bolada por ano, meu Deus do céu, não, né? Tá, mas não vai dar certo, deixa, passou. Só que nisso, na minha cabeça, eu já estava planejando 1001 coisa nessa propriedade, né? E ele veio, falou com a irmã dele e aceitou o negócio. E como eu falei agora há pouco, depois que eu falar, tá falado e não tem como eu voltar atrás, né? E eu digo, não, vamos embora. Essa bolada faltava 1 ano e meio ainda, né? Eu digo, até lá eu vou estar muito bem na parada. E ali começou o La Estância, que tinha só a casa, no caso, né? E aí eu fui construindo e fui fazendo festa para os amigos, para os conhecidos, né? Nisso veio a pandemia e aí lá era um lugar aberto e eu conseguia fazer alguma coisa ainda, né? Então eu não parei total na pandemia porque lá eu conseguia fazer alguma coisa, né? Então ali começou o La Estância, né? E o La Caetana, em função a minha filha, eu tenho uma filha com o nome Caetana, né? E aí nesse meio termo, um amigo meu tinha comprado um prédio em Arambaré, uma cidade vizinha aqui, e me disse, não, ô gordinho, tu vai ter que botar um restaurante lá. E eu disse, capaz, eu não vou colocar coisa nenhuma, eu não posso, eu tô cheio de coisa e tal. Mas como é que a gente vai negar uma coisa para um amigo, né? E eu cheguei lá e o lugar era encantador, era bonito, era pequeno, era bem né, o que dava para fazer. Mas eu metido, fui lá e comprei tudo novo, botei um baita no restaurante, fiz um rico de um lugar, né, no restaurante. E aí veio a tal da enchente, né? E eu em casa, olhando ali, já não conseguia tirar, porque estava... Só que assim, ali o restaurante era do lado do arroio. Do lado, verdade. E então eu era para ter ido pegar, né? Só que como eu estava, como Arambaré é só no verão, bem dizer, né? Na época era verão, eu digo, não valia a pena eu ficar com o restaurante aberto o ano todo. E eu ficava pensando naquilo ali, eu digo, mas um rico num lugar, as coisas tudo novas, e eu vou ficar agora 10 meses fechado para poder abrir só no verão que vem, né? Tem coisa mal, isso aí não vai dar certo. E aí eu passei, hoje, nesse ponto que a gente está conversando aqui, né, que isso aqui é uma coisa que
eu não consigo olhar nada fechado, né? E aí eu olhei esse ponto fechado, eu digo, pá, mas no centro da cidade e tal. E eu tinha as coisas tudo lá, eu digo, pá, eu vou colocar alguma coisa ali, né? Seja... E um café maravilhoso, né? La Caetana. Aí tu tem La Caetana, La Estância e La Campanha. Todos têm, assim, uma alma diferente. Isso foi intencional ou tu foi criando, veio, como foi a inspiração dos... O La Campana foi engraçado, porque eu pensei no nome, e aí foi no tempo da loja, né? Quando era móveis de madeira de demolição e tal, aí eu digo, eu quero alguma coisa com campo, alguma coisa da campanha, e aí coloquei lá Campanha. Isso. Né? Só que mandei fazer na serigrafia e tal, e me veio com o tal do acento no N. Claro, Campanha. E aquilo ficou que um falava La Campana, La Campanha, e aí foi e ficou La Campana nessa aí, né? E o La Estância, um dia nós estávamos lá num churrasco com os amigos ali, e nós falando, e que nome, e eu peguei, falei, Estância, La Estância, como já tem o lado La Campana, de repente o La Estância. Só que eu falei e fiquei com vergonha, porque eu digo, mas essa minha propriedade é pequena, como é que eu vou botar estância? Vão achar que eu sou um estancieiro, né? Mas casou o nome. E aí eu digo, vai ficar La Estância e pense o que quiserem. E ficou La Estância. E o La Caetana, porque, né, o nome da minha filha, fiz uma homenagem para ela. Tá, me conta uma coisa, empreender na gastronomia é uma das coisas mais difíceis do mundo, né? Teve alguma coisa que te fez querer desistir, ou algum momento assim que fez pensar? É que isso aí, a gente empreender e passar o que eu passei, né? Porque ninguém quer, ninguém merece, ninguém faz alguma coisa para não dar certo, né? Sempre a gente pensa no melhor, né? E só que nesse meio tempo que eu acabei quebrando uma empresa, né? Eu não tinha como desistir. Eu nunca pensei em desistir. Não tinha essa opção no meu vocabulário ali, desistir. Eu não tinha como, né? Então, foi indo e eu nunca pensei em desistir. Me conta, como é que é gerir em ambientes tão intensos como restaurantes e festas, de casa de festas? Eu sempre levo o meu colaborador como, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, né? Mas eu acabo brincando, eu acabo ficando amigo dos meus funcionários. E isso aí se torna, eu acho, um pouco mais fácil de tu querer chegar onde a gente quer chegar, né? Então, conversando e falando na boa, a gente não é fácil. Na La Estância mesmo, uma festa, às vezes a gente coloca 30, 40 pessoas. E aquilo ali tu não pode piscar o olho, porque tu tá sempre querendo atender e fazer o melhor para todos, né? Então... E tu já errou feio alguma coisa no negócio? Errei no tempo... E o que tu aprendeu com isso? Eu errei no tempo da loja, né? Que eu acho que fui meio que imaduro, né? E aí eu acabei querendo trazer coisa demais, e foi que eu me atrapalhei e dei essa quebrada no meu negócio. Então, eu sempre digo assim, ninguém faz coisa para dar certo, ninguém quer quebrar, mas a pessoa que quebra um negócio e que consegue voltar e consegue dar a volta por cima, a gente se torna muito mais forte, né? Sem medo de nada. E então, por isso que eu digo assim, hoje eu não tenho medo de errar. Eu vou colocar o negócio, penso, mas não tem a opção errar, não dá certo, não tem. Tu lidera pessoas em ambientes onde cada detalhe importa, né? Desde o prato até o sorriso do garçom. Como tu cultiva isso na tua equipe? É o que eu estava falando agora. Eu vou fazer uma entrevista com um colaborador meu, com um funcionário meu, dura 5 minutos. Eu olho no olho dele, tu quer?
tu precisa, vamos fazer, tu vai ser meu parceiro, então vamos lá. E aí, dali, a gente começa a ajeitar e ver o que se enquadra melhor nele, né? Mas sempre nessa função de amizade com o meu funcionário. Tá, e quem é Diego Barreto hoje, comparado com o que começou a jornada? Essa pergunta... muita gente fala que eu mudei bastante, né? Mas para mim, eu sou o mesmo de antes, né? Eu acabei mudando mais, né, em ser pai, em ter mais compromisso, porque ter 3 negócios não é fácil, né? Então, mas eu me enxergo ainda o mesmo Diego de anos atrás. E tu tem rituais, inspirações para esses processos que tu faz para encantar as pessoas? Porque em cada lugar encanta diferente, né? Isso aí eu preciso ficar sozinho, né? Aqui, o La Caetana mesmo, quando eu comecei aqui, a minha namorada vinha comigo para cá e começava a me dar pitaco e falar que eu tinha isso e aquilo. Eu me atrapalhava todo, eu não conseguia. Eu não conseguia. Até o tempo que eu disse para ela, amor, tu precisa me deixar sozinho. Eu preciso ficar aqui sozinho, senão não vai sair nada. Então eu vou colocar, eu vou fazer. Se tu não gostar depois, bom, aí não ia adiantar nada porque estava tudo pronto. Mas eu preciso ficar sozinho para poder sair essa inspiração que eu tenho em decorar, né? Maravilha. Se tu pudesse dar um conselho para o Diego de 10 anos atrás, o que tu falaria para ele? Diego, não desiste. Calma, muita calma, que eu acho que é uma coisa que eu nunca tive calma, entendeu? Que se eu vou pensar em fazer alguma coisa, já está feito. Já tem coisa que já está sendo feita, entendeu? Então, tem que ter calma. E eu acho que isso eu não aprendi até hoje, mas eu vou aprender. Vai conseguir. Diego, me conta, o que está vindo por aí? Algum sonho em andamento? Sonho, a gente sonha muito, né? Eu sou um sonhador, né? Então, sonho nos negócios. Eu sempre tive vontade, né? Já que está nesse meio aí e tal, e eu fui morar para fora e criei o La Estância. Então, e a gente vê e viaja bastante e vê que aqui, Camaquã, estava faltando um hotel fazenda, né? Então, vem aí um hotel fazenda. Que bacana. Não criei o nome ainda, né? Mas até o final do ano tá para sair do papel esse hotel fazenda aí, né? E sonho pessoal, eu acho que é poder dar uma vida boa para minha filha, poder me dar bem com a minha namorada, né? E com a minha família, que eu sou um cara muito agregador, a minha família é tudo para mim, a minha mãe, meu pai, a minha namorada, minha mãe, meus irmãos. Então, eu acho que isso aí daí é pessoal, né? Esse sonho que eu acho que todo mundo quer. Todo mundo quer. Tá, eu vou te fazer umas perguntinhas rápidas e vamos ver as tuas respostas rápidas. Um prato que nunca sai do teu coração. Churrasco. Gosto também. Churrasco é... Uma palavra que define quem você é. Eu acho que tenho várias palavras, né? Agregador, superação, garra. Então tem muitas palavras que eu me encaixo nisso aí. O que está no seu cafezinho hoje? Café, chimarrão, suco? Chimarrão. Uma frase que guia a sua vida. Eu sempre penso fazer o bem sem ver a quem, né? Eu acho que isso aí, eu confio muito em Deus e tento fazer o melhor para quem está ao meu redor sem querer aparecer muito. Esse é a coisa minha, né? Eu acho que tu fazendo o bem para as outras pessoas, Deus te propõe várias coisas boas, só coisas boas. Diego, eu te agradeço muito por participar deste primeiro cafezinho, por me apoiar também. E estou muito, muito feliz e alegre por fazer. Eu que agradeço e somos essa parceria de sempre aí, né? Eu que agradeço muito
esse espaço. Isso, então tá. Muito obrigada.